Boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir em um outro horário. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão por mais essa oportunidade. Nossa convidada já chegou por aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Olá! Seja bem-vinda. Que honra tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, eu que estou honrada. É tão bom, né, essa troca, a gente muito poder... bom. Né, para quem não sabe, eu fiz uma live com essa lindona. Ok, semana passada, não foi, Beli? Foi. Semana passada. Uhum. Mas você ficou com Fizemos tanta saudade de mim, né? Oxe, não é assim, eu disse aqui uma vez, aqui numa live com o pessoal, eu digo, ó, eu não sou besta nem nada, eu pego esse povo logo para perto de mim e não deixo escapar assim fácil, não. Isso e aí eu mesmo. já trouxe ela para cá também para bater um papo com a gente. Isso aí, quem estiver chegando Luiz acaba de entrar, seja bem-vindo, todos muito bem-vindos mesmo. E eu vou aproveitar aqui para compartilhar também com o pessoal. Tem um amigo meu que ele disse, Dilma, por favor, quando começar a live, me manda um aviãozinho. Me manda um aviãozinho. Deixa eu mandar também pro pessoal aqui. Tô mandando. Aí o pessoal, porque muitas vezes o pessoal tá chegando em casa, ou tá, né, e aí a gente aproveita e já chama para não esquecerem. Então, minha linda, vamos começar a nossa live pontualmente. Passou 2 minutinhos, mas tá tranquilo. Oi, Alice. Então, vamos lá. Essa é minha fiel escudeira. Oh, bem-vinda, Alice. Então, Beli, eu gostaria primeiro que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre você, quem é você, de onde é que trabalho você desenvolve, o que você quiser falar. A casa é sua, fica à vontade. Tá bom. Boa noite, gente. Então, meu nome é Beli Schweck. Eu estou acostumada lá no meu canal falar que eu sou a alma por trás da Olos Consciência, que é o meu perfil. Eu estou nessa vida agora, nesse momento, né, há alguns anos, como terapeuta holística, como terapeuta energética e espiritual. Eu comecei essa jornada no início de 2017. Eu sempre fui muito interessada, muito curiosa. E desde garota eu sempre assim olhei muito esse lado oculto com muito interesse e fiz uns estudos, né, de cabala, que é dentro assim da crença que eu sigo, né? Eu tenho como crença o judaísmo, e a cabala tem uma ligação muito forte com o judaísmo, né? Mas não foi através da cabala que veio o meu despertar. Veio através de um obstáculo, de uma barreira, de um acontecimento muito forte que me abalou emocionalmente demais. Eu sentia como se eu tivesse levado um tiro de canhão bem no meio do meu peito. E isso quem sente, na verdade, é a nossa alma. E a partir disso eu comecei a buscar da onde estava vindo essa dor, né? E por que eu sentia tão forte. E essa busca, ela começa por um autoconhecimento que foi através do Reiki. Foi a primeira energia que eu entrei em contato. E eu gosto muito de falar, né, que o Reiki é basicamente assim, quase, não vou generalizar, mas a maioria dos terapeutas, eles começam com essa energia. É uma energia muito linda.
E o primeiro módulo dela, o primeiro nível dela é chamado Despertar. E é realmente um Um despertar. despertar, né? Você começa realmente a sentir esse campo energético, você começa a abrir chakras, né, para trabalhar com essa energia, você fica em total abertura, né? E o Reiki, ele foi assim, foi um divisor de águas para mim, porque aí eu falei assim, não, agora eu vou trabalhar com isso. Eu fui administradora de empresas durante 20 anos, ou mais até, e trabalhava no segmento de turismo. Até hoje, né? Todo mundo me pergunta, né? Eu fui uma das agentes de viagem mais assim top aqui do Rio de Janeiro. E gosto muito, ainda continuo fazendo alguma coisa de administração de empresas paralelamente, mas o meu Uhum, coração me puxa muito para despertar outras pessoas. Então, nesse inteirinho aí, desde quando eu comecei no Reiki até agora, eu tenho feito muitas formações, muitas ferramentas energéticas, às vezes umas se falam, complementam a outra num atendimento. E eu estou muito feliz com os resultados, porque a gente acaba hoje, por exemplo, é o título, né, o tema do nosso bate-papo, que são essas transformações. uhum, E sim, é muito bonito, é muito gratificante você ver a transformação na vida das pessoas quando elas escolhem se tratar energeticamente, né? Porque tudo que acontece já no plano físico já começou, teve origem nesse uhum, plano multidimensional. E quando você acessa e você leva a pessoa a acessar e a tratar as causas, porque aqui eu não estou dizendo, pelo contrário, não estou dizendo que a gente não precisa tomar remédio, porque a gente tem um corpo físico para tratar. claro, Mas a gente claro. precisa cuidar, a gente precisa olhar, reconhecer, né, as coisas que estão em desequilíbrio na nossa vida por alguma questão, teve alguma causa. Nós não somos vítimas de nada, nós somos Uhum. responsáveis. A gente precisa trocar essa palavra, né, de culpa, de Desculpa, né? vítima, Uhum, de sim, por essa palavra de responsável para a gente ficar realmente mais consciente daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente cria. E aí a minha jornada está sendo essa agora, né? Há 5, 6 anos agora. Cada vez mais utilizar as técnicas que eu tenho, são inúmeras no meu perfil, inclusive. Toda quinta-feira, eu convido um terapeuta que tem uma uhum, ferramenta diferente, porque o meu propósito hoje em dia é despertar as pessoas, é fazer com que elas acordem para toda essa transformação, para toda essa modificação de consciência, que tem que haver uma expansão, as pessoas têm que sair da caixinha, né? E é com esse propósito que eu tô aqui. E aí que você vê que maravilha. as energias acabam aproximando, né, Sim, pessoas que nunca se viram, pelo menos aqui nessa uhum, existência, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com a Dilma, porque a gente fica assim, né, nesse campo energético e a gente está num campo, uma malha, onde está todo mundo conectado, mas a gente vai se conectar com aquilo que está mais no nosso campo, né? A nossa uhum, energia sim, é a linguagem. A primeira linguagem do universo é a energia. E aí a gente uhum. começa a fazer essas conexões através disso. É E muito é bom porque interessante. assim, e é bom assim porque você percebe que chega a ser até meio mágico a coisa, né? Você vai tendo alguém manda convite para você para assistir determinada live, e aí você chega nessa live, cai de paraquedas, de repente você reencontra alguém, né? Como a gente se reencontrou. Então, assim, eu sempre falo uma coisa que tu colocou aí que eu acho muito legal se falar, é que se as pessoas tivessem noção de como
é lindo esse processo. Não estou dizendo aqui que não é doloroso. Muitas vezes você vai sentir, sim, a dor. Mas faz parte. É como o parto, sabe? Aquela dor que a mulher sente, que é o momento mais lindo que a mulher pode viver na minha concepção, né? Você está trazendo uma vida para o mundo. Eu acho que esse é um momento que não precisa falar muita coisa. Então, as pessoas entenderem que essa dor, né, é uma dor que vai te transformar, que vai te trazer tanto benefício, tanto ganho, tanta coisa legal, que vai valer a pena. E essa dor, logo, logo, ela é esquecida. Ela não esquecida, mas assim, ela se compreende que essa dor veio só para nos ajudar, né? Mais ou menos assim. Mas tem outro lado que você também pode aprender pelo amor, né? A Belle colocou aqui que foi através de uma dor que ela sentiu muito forte. Eu também não optei também pelo amor, mas faz parte também do nosso crescimento, tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Então, eu sempre penso o seguinte, quando você está bem, falando em relação à questão do trabalho, por exemplo, né? As pessoas têm essa mania de dizer assim, agora eu sou espiritualizada, eu faço isso, agora eu não vou mais poder trabalhar em uma outra coisa que não seja... Não, pelo contrário, tem um termozinho que o pessoal usa na Conscienciologia que se chama infiltrado cosmoético. Sim. Que isso é muito legal. Por quê? Porque você, com a sua energia, né, com a tua energia, com o novo pensamento que você tem sobre a vida, sobre tudo, oi Mari, sobre a vida, sobre tudo, você começa a ver que eu perdi um pouco a palavra que eu queria usar agora nesse momento, mas é tipo assim, você consegue, com todo esse seu processo, com toda essa sua boa vontade, com toda essa sua dedicação, você transforma a tua energia. Tua energia ela começa a ficar em um padrão diferente. E nos ambientes que você participa, onde você está, não significa que você é melhor do que ninguém ou que você está está superior àquelas pessoas que estão ali só porque elas não seguem aquele caminho. Não tem nada a ver com isso. E você pode ir modificando esse ambiente com a tua energia. É isso que é o gostoso, sabe? É Você exatamente isso. perceber esse movimento, né, Beli? E o que você falou, esse infiltrado cosmoético, é Uhum, muito legal, porque às vezes você está nesse aprendizado. Por exemplo, a gente que é terapeuta, imagina se eu não estou ainda resolvendo muitas questões. Hoje de tarde mesmo, uhum, eu escolhi fazer um atendimento com uma pessoa maravilhosa e também me trouxe muita consciência, me trouxe uma cura de um processo meu que estava se repetindo. E a gente precisa uhum. estar atento a isso, né? E aí, quando Sim. você está nesse processo e você está num lugar onde está muito caótico, onde está precisando de luz, você, sem fazer nada, é só com o que está no seu campo, você já está ali sendo um canal para quem estiver aberto, quem estiver de alma, né? Uhum, Escolhendo mudar, já vai bastar. Aí você vai escutar alguém assim, eu procurei um terapeuta, fui fazer não sei quem, porque a pessoa recebeu aquele estímulo, aquele código, ou aquela uhum, mensagem, que alguma coisa a pessoa tinha que buscar. E aí uhum, você sim. vai, não precisa falar nada, porque para você ver como é que, né? A gente quando dá um Uhum, sorriso na rua para alguém, às vezes você pode salvar o dia de alguém com esse sorriso, porque é sim. a intenção que você coloca. Então, todos nós estamos aqui, um para ajudar o outro. Por quê? Porque tem uns com mais consciência, tem outros com menos. E a gente, Uhum, quando começa nesse processo, que a gente não julga aonde você está, mas sim você fica como observador e como
ajudando ao que está no andar, no degrau de baixo a subir. E isso é muito libertador quando você toma essa consciência de não julgamento. E a gente até fala, né, que a pessoa, para poder começar a se tratar, mesmo que seja com dor, ela precisa reconhecer que ela está com aquela dor. Senão não adianta, né? Vai mexer na ferida? Vai mexer na ferida. Mas saiba que vai virar uma memória. Vai virar um álbum de figurinha, porque a gente não pode apagar o que já aconteceu, o que está acontecido, está selado. Mas você pode apagar aquele gatilho, aquele sentimento, aquele turbilhão que veio, que ficou ali gravado nas suas células, e que toda vez que você vê alguma coisa na televisão até, que seja parecido, ou quando serve de gatilho, né? Serve de gatilho, você lê alguma coisa, ou você até passa por uma situação, alguém ainda vem para você passar novamente por essa situação, para poder curar aquilo, ter a consciência de que aquilo não te pertence mais, que você pode limpar aquilo. E essas energias de limpeza, elas têm a ver com... Eu chamo assim, é uma tríade, né? É o perdão, é o amor e a compaixão. Quando você por si mesmo e pelo outro, por né? si mesmo e pelo outro, saber que você também pode ter errado, porque a gente também tem uma história de vidas sequenciais, né? A gente traz isso também no nosso DNA e muita coisa ainda reverbera, né? Através desse código genético que a gente tem. E até com a ancestralidade nossa, né? Com que a gente já viveu em vidas anteriores com a nossa família. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O que se repete toda hora na nossa vida que a gente precisa sair? Claro, coisas que não são positivas. O que é positivo vão manter e vão melhorar. Não mexe em time que está ganhando. Não pode melhorar, né? Não mexe em time que está ganhando. É isso aí. Ou mexe para melhorar, gente. O mundo está Ou sempre mexe assim. para melhorar. A energia não para, né? Você vê que um elétron dentro de um átomo fica o tempo inteiro rodando numa órbita. Então, assim, até a própria evolução da Terra é por causa justamente dessa movimentação. E aí a gente tem que evoluir mesmo, né? É tipo assim, se não for, vai mesmo assim, não adianta. É uma coisa assim que você... Eu sou daquelas que eu escolho assim, tipo assim, já que tem que fazer, bora fazer logo. E fazer direito, tem que passar, bora passar logo. Então, porque sabe que vai ter que resolver? É aquela coisa de você ficar procrastinando. Não, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço. Não, faz logo agora. Se der para fazer logo, faz logo. A procrastinação também é algo que precisa ser também resolvido, né? Trabalhado, né? Pois é. E tem uma coisinha em relação a tudo isso aí que tu colocou, que eu penso também, é assim, essa coisa dos antepassados, né? Das nossas vidas passadas, coisas que já vem repetindo há muito tempo. Cara, tudo que eu falo aqui, gente, é porque assim, de uma certa forma, eu coloquei em prática na minha vida. A Belle também. Então, a gente não está falando aqui só de teoria, não. Está falando de teoria e prática. O que é que acontece? Eu vivenciei isso na pele. Essa coisa de você quebrar... Obrigada, Alice. Que bom que você gostou. A Alice colocou aqui. Perfeito a mensagem de vocês. Muito obrigada. E aí, o que é que acontece? Quando você quebra esse ciclo, essa coisa repetitiva, essa roda de samsara, né? Quando você consegue quebrar isso, gente, é uma sensação maravilhosa de libertação. Por quê? Porque não é só você que está se libertando. Você está trazendo toda uma história de antepassados, uma história pregressa, está sendo curada. E é como se você tirasse um peso enorme das suas costas. E a sensação que vem é de gratidão, é de amor, é de alegria por poder ter acessado isso e ter
compreendido, porque não adianta nada você acessar determinadas coisas e você não dar continuidade. Fica não tem sentido, né? É. Então, assim, observem-se, o autoconhecimento, ele está aí para isso. Começa a se perceber melhor, começa a entender o que você gosta, o que você não gosta, quais são as coisas que você não gosta por trauma, quais são as coisas que você gosta porque lhe trouxeram um ganho secundário. Começa a observar esse movimento. Porque se você não se conhecer, dificilmente você vai perceber quando chegam esses momentos. Você vai estar tão envolvido, tão anestesiado, tão dentro de você de uma forma, ah, de uma forma não saudável, que aí o que é que acontece? Você termina não vendo, passa ali o bonde, passa na sua frente, você olha para ele e diz assim, ah, não, mas eu tenho que voltar, que eu tenho que comprar o pão, eu tenho que comprar não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que. Então, é isso, é você não perder essas oportunidades. Elas voltam, mas é tudo no seu tempo certo? É, mas você tem que estar observando, você tem que estar presente nesse tempo É o certo. que a gente chama de estado de espírito, né? É a gente É, estar tá. no momento presente, E né? a Maristela Você, até escreveu aqui, ó, lindo a isso, Maristela é um liberar. amor. É, Uhum, era a sim. palavra que eu tava na minha cabeça, parece que ela leu a minha memória É, aqui, tá né? tudo conectado É, aqui. porque enquanto A você gente, a estava, gente se enquanto você preocupando, o estava pessoal falando, capta também. eu estava pensando assim, nossa, realmente é libertador, né? Quando Uhum, você e assim traz um estado de leveza. Eu já atendi várias sim. pessoas e assim, quando termina a sessão, eu tenho o costume, né, de perguntar, e aí, como é que foi? Como é que você estava se sentindo? E assim, é muito engraçado porque é a primeira coisa que as pessoas falam, nossa, eu estou me sentindo muito leve, Uhum, leve. Porque sim. assim, é um peso que sai, porque a gente tem um inconsciente, né, dentro da gente, que é uma Uhum. caixola, eu chamo de caixa preta, aquela caixa preta que fica dentro do avião. Do A gente avião. tem essa caixa preta Não também, vamos né? esperar o avião colidir, gente, para poder Pois abrir a é, caixa preta, exatamente. não. Aí a gente vai, né, tirando essas coisas que estão inconscientes, né, Uhum, mas acaba que sim. interfere em como a gente atua. E uma das Uhum. coisas assim que me vem quando você estava falando, né, as pessoas têm mania de não saber dizer não. E Ai, é aí, difícil. Eu tive é, que penar muito para aprender, viu? É, e aí se coloca em segundo lugar, né? Porque tá sempre achando que e que o outro vai achar, e o Sim. que o outro vai pensar, e eu não posso, coitadinho do outro. Mas e você, né? E você, coitadinha, né? O coitadinho de você, porque não está se Sim. desvalorizando, não está se empoderando, está deixando de fazer uma coisa, o seu tempo também para você fazer. E a pessoa precisa também, às vezes, aprender, passar por alguma coisa e você não está permitindo porque você está dizendo sim, você não está dizendo Uhum. não. E a história vai começar a se repetir, vai se repetir, vai se repetir, até você ficar num estado que você começa a ficar realmente desequilibrado. Uhum. Vai ter uma Adoece hora mesmo, né? que você vai adoecer. Algum órgão seu vai ficar. A gente sempre fala, né, como é assim, que esse tipo de coisa assim é muito comum as pessoas terem alguma Sim. coisa no estômago. Psicossomáticos. E o Estômago, estômago é um fígado, dos piores, assim, é um dos que mais acusam, é aquela coisa assim, eu não estou engolindo isso. estômago, fígado, É, rins, é, tudo isso que processam, né? Os rins, eles sofrem, aí é, vem os cálculos renais, vem disso aí. Então, as emoções, elas são perfeitas é, ferramentas para serem trabalhadas para se evitar esse tipo de adoecimento. é, Tireoide também. sim. Tireoide tem É muito a de ver com você essa não coisa. falar a sua verdade, de você se anular, né? Que a Aham. tireoide fica bem aqui nesse chakra Sim, laríngeo, que é engolir onde a sapo, gente né?
O Que a sapinho gente termina fica, ficando que aí. é o da comunicação, que é como você se Pois é. expressa, né? E ó, A Maristela, muitas vezes e muitas dizemos vezes não em dizemos conflito com um não sim. É, com isso sim. aí eu vejo como se fosse assim, a gente precisa também fazer um desbloqueio entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Existe um caminho, porque a gente tem um cérebro dentro do coração. Mas a Uhum. gente acaba que por essa ilusão toda que a gente está vivendo, a gente acaba muito pensando, botando a mente, né, antes do coração. E a maioria dessas ferramentas energéticas, elas estão aí, e a primeira coisa que se conecta é o cardíaco com essa parte Sim, aqui do coronário, que é da onde a gente recebe essa energia da sim. fonte, que A nos deixa, coerência cardíaca, ela é né? muito importante, né? Nisso aí. Boa É, noite, Ale. Seja bem-vindo. olá. Isso aí que vocês estão falando, tá falando aí, me veio assim, só colocar aqui rapidinho, que tem muito também essa coisa de você dar o fato de você. Eu acredito que uma grande maioria foi criado na base do você tem que ser educado, você tem que aceitar determinadas coisas, você não pode ser uma pessoa. É como se isso fizesse parte da educação. Você dizer sim o tempo todo. Tem também a questão religiosa muito forte nisso aí. Você tem que ser aquela pessoa bondosa, como se você dizer não fosse um ato de não ser bondoso. Mas aí é que tá, E de que até se adianta você abster ser de alguma bondoso com o coisa. outro e não com você, né? E Não até se adianta. abster. Tem crenças também que você precisa se abster de uma opção Sim, de coisa e ir contra aquela sim. vontade do seu coração Uhum. por uma Aí você crença cala, alheia. E aí você cala, você engole justamente. mais um sapo. E aí Vamos, vamos adoecendo o corpo. vamos Vamos mexer adoecendo tudo. vamos mexer o O caldeirão caldeirão. aí e mandar os sapos todos pular para fora. Mas é uma coisa assim que. Porque tá tudo relacionado. Nós somos vários corpos. Querendo ou não, somos esses vários corpos. A partir do momento que você começa a ter essa consciência, essa nova realidade que a gente colocou aqui, essa realidade. Não adianta de nada ela chegar se você não está pronta para percebê-la. Você não, ela vai passar na sua frente, você, como a carruagem, como o trem passou, e você não percebeu. Então é um estado de espírito, é consciencial a coisa. Não é uma coisa física que você vai ver. Não é, é sentir, é sentir. Os olhos, eles nos enganam muito. Eles nos fazem perceber coisas que não são reais. Que na verdade eles servem só como instrumentos, né? É o que está dentro da gente. Determinadas situações, determinadas coisas, vai depender muito de como. Eu vi um exemplo maravilhoso hoje, assistindo um vídeo de um cara que ele é DJ. E aí ele estava dando uma entrevista, veja só, ele dando uma entrevista e aí ele fala para o cara bem sério: esse anel aqui eu comprei em tal país que era de um rei, não sei das quantas, uma peça muito antiga e valeu, eu paguei 1 milhão e poucos reais por ele. Foi muito caro, mas é uma peça assim raríssima. Todos eles olharam assim e já quiseram ver, pegar, tocar. Um até brincou de colocar no bolso e tudo mais. Aí ele olhou assim e disse: pois é, mentira minha. Essa peça eu paguei 80 reais numa lojinha que eu ia passando e vi e achei a coisa mais linda e resolvi pegar, porque eu achei bonito. Vê como mudou tudo. Eles ficaram assim, tipo assim, pô, cara, você enganou a gente. Pois é a mesma peça. É o mesmo anel, só que vocês, pela historinha que eu contei, vocês viram uma peça totalmente diferente. Perdeu totalmente o valor. Então é isso. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve e com o que E você olha que engraçado. interioriza. Você estava começando a contar a história, né? Falando do anel, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, ai, nunca que me pegava esse anel. Porque assim, Mas porque não, 80 reais. são Entende? valores, né? Então, Eu digo assim, se ele, é, assim, eu digo assim, a primeira história dele sim, sim. não me conquistou, porque Porque você percebe também.
Uhum. Não, e assim, Sim. é o valor, né, que ele dá, que para mim não é o valor que eu daria. Então, ainda tem essa Claro. história, né, de você, como você Ainda tem sente. isso. O que é É, valorizado, o que que tem um certo valor para você, nem sempre vai ter para mim. e a Então, verdade de cada um. Isso é muito importante é, que você trouxe, Dilma, porque a gente está acostumado em ter que se alinhar, em ter que se colocar e seguir uma uhum, realidade que está formatada. E a gente sim. deixa de ser a gente porque a gente está dentro daquela caixinha. E aí É todo tão bom aquele, sair da aquele, caixinha, né? aquele poder. Olha, eu não estou falando para matar nada disso, não é coisa ruim, é para ser coisa boa. Mas é para você Uhum, realmente colocar para fora os seus dons, as suas capacidades. E não, e se alguém te diz que você não pode, quem é aquela pessoa para dizer que você não pode? uhum. É porque você escuta, aí você se anula, Anula. entendeu? Você se desempodera. Então, é essa questão toda de você se conectar com o seu eu, com todo o seu poder, porque todos nós Uhum. fomos criados à semelhança do Criador. Nós temos esse poder de cocriação. Sim. Alice, é Pois é, muito bom Alice, é sair da muito bom sair da caixinha. caixinha. É ótimo, né, É Alice? Você maravilhoso. se sente livre, você, né? A gente se sente liberto, a gente se sente assim, é tipo, ai, finalmente eu eu consigo digo, respirar melhor. orgásmico. Orgásmico. Isso, palavra certíssima. É isso mesmo, é É. você sair disso, sabe? É de você, essa coisa que tu falou aí, orgástico, né? As pessoas geralmente, rapaz, falando de coisa sexual, já dá aquela freada. Cara, tudo isso faz parte, É, sabe? olha, Essa coisa do gozar a vida, é isso aí. Consegue ler? tem aqui hipnose, Comentário do ano. Uhum. do Alex. Você come cebola e sente até gosto de maçã. E vê uma É. maçã por simples palavras do hipnotizador. Exato, porque Pois a é isso. nossa mente, ela é fantástica. Uhum. Agora basta Ela, você deixar ela ser hipnotizada, né? Ser levada, ou você mesmo criar a sua realidade. Você cria sim. mesmo. Né? Se eu te Sim, a disser, fecha os auto-hipnose tá aí, olhos né, pra isso. e imagina agora um elefante azul de bolinha vermelha. Tá criado. Quem vai dizer que não é verdade? Né? Mas essa coisa da hipnose, né, colocando aqui assim, gente, eu já fiz, tá? Regressão hipnótica. Mas é assim, é interessante porque você começar a entender que você pode fazer isso consigo mesmo. Você pode começar a fazer esse trabalho consigo mesmo, né? Também não adianta nada você ir para um hipnólogo. É muito bom para tratar traumas, né? Traumas que vêm aí se arrastando de muito tempo. É muito interessante, mas para isso tem que ter cuidado. Procure um profissional que realmente saiba o que está fazendo. Porque Uhum. você mexer com determinadas coisas muitas vezes pode piorar aquilo ali. Pode te levar para um nível muito mais profundo daquele trauma, daquele medo. Então tem que se ter muito cuidado com isso. Sim. Mas é bem interessante essa ferramenta. Mas sabe que a gente falando aqui tudo isso, eu senti que eu devo dar um exemplo. Deixa eu ver aqui, tem outro comentário dele. Lembrando que primeiramente na criação veio o verbo, depois a luz. Você vê a luz você vê a luz. Então, nós somos luz, né? Temos uma partezinha de sombra? Temos. E luz é A gente ainda vibração. está no mundo dual. Tudo que existe tem uma vibração, tem uma frequência. Sim. A Cores, nossa tudo. Uhum. verbalização que a gente fala tem um som que vai de ondas. Sim. Isso tudo a ciência hoje. Hoje não, há É, muito tempo. A gente estuda já faz há ótica, muito tempo. a gente Uhum. estuda física, física quântica e as leis das probabilidades, as leis universais, elas estão aí. Queira a gente Comprovando, né, tudo isso. entenda, queira não. Elas estão atuando na gente. É a lei do retorno, é a lei da atração, é a lei do livre-arbítrio e uma quantidade sem fim de leis universais que atuam na gente. A gravidade não é uma. Sim. Você não pensa que tem gravidade, simplesmente há.
né? Simples E assim. essa coisa de vibrar, tudo vibra, né? Nós Uhum, somos simplesmente uma energia que é mais densa, a gente é condensado. As uhum, moléculas, os átomos estão mais juntos. sim. Mas a luz, por exemplo, a eletricidade, a própria eletricidade, você para carregar o seu telefone, você coloca na tomada, você não vê a energia, mas se você botar o dedo lá, tu Uhum. vai tomar um choque, vai ter energia lá, né? Pois é, e eu acho até engraçado quando eu vejo algumas pessoas que entram em determinadas discussões, né, de dizerem assim, mas é comprovado cientificamente? Bom, existem coisas, gente, que para comprovar cientificamente ainda vai levar um tempinho, mas é uma questão de experimentar, É, experienciar. Experiencie, não acredite que em nada do que eu estou falando, tenha as suas próprias experiências, porque enquanto não acontecer isso, você vai ter dúvidas. Você vai duvidar. Não seja aquela pessoa que escuta um negócio aqui, pega e assina embaixo, já dê isso e pronto, acabou. Não. aham, Veja se é isso mesmo, se ressona em você. é isso A mesmo. gente tem que ter muito cuidado, né? Essa coisa de ser muito assim. A gente já foi muito tempo assim, né? Consegue ler esse Consigo. comentário? Tem dois comentários. Eu vou ler esse Tá. que tá disponível aqui para mim. O Alex veio assim, portanto, palavras de pessoas de baixas vibrações podem gerar em nós imagens de sentimentos negativos. Bom, deixa eu te dizer como é que acontece. Tem sempre pessoas que estão falando alguma coisa que não é legal. Ontem mesmo eu Uhum. estava num lugar aí, uma conhecida veio falar, já fofocar de uma pessoa e falar mal. O que acontece? Você pode entrar na vibração ou não. Então você pode também escolher receber aquilo ou não receber. Uhum. Porque você vai saber diferenciar. Porque assim, a gente sempre fala, para falar, fala bem. Não fala mal, Uhum. porque essa intenção, essa energia, ela te liga à pessoa e fica ali, olha, em cordão energético, alimentando aquela coisa. Então, quando você escolhe fazer diferente, até uma pessoa quando vem para você gritando, alguma coisa assim, você pode dizer, olha, esse presente eu não quero não, é seu. Uhum. Fica que É é teu. seu. Porque Uhum. assim, o nervoso é da pessoa, ele tá agitado por alguma razão que é dele, não é sua. Então você pode ficar assim, olha, vamos falar de outra maneira, ou se você quiser gritar, acha outra pessoa, porque eu não vou entrar na sua vibe. Porque assim, você pode escolher. Você pode escolher Sim. receber aquele presente ou não. Abrir aquele presente ou não. Eu já falei muitas vezes, tem um rapaz que me dá aula de personal. Então, às vezes, ele me conta assim, porque fulano de tal, que na minha aula, que não sei o quê. Eu falei assim, tu abriu o presente? E tu É abriu, porque é tu aquela recebeu? coisa, você recebe se você quiser, né? Você recebeu, cara? Aí, Uhum. da outra vez ele veio assim, olha, tô muito, muito orgulhoso de mim mesmo. Eu falei, o que que foi? É porque aconteceu isso, eu não abri o presente. Pois Eu é, falei, mas e você isso é aproveitou o e ainda mandou gostoso. amor? Você ainda aproveitou amor? Porque a pessoa tá precisando de amor, ela não tem amor. Você mandou amor? Não. Falei, então ainda não tem 10 estrelinhas, tem 7. Aí Sim. da outra A vez gente, ele pegou. Aí a história já foi completa, porque assim, você vai dando consciência para as pessoas, né? Para saber que para as pessoas, aquilo é da pessoa, é sabe? isso que é o gostoso. Você. E você não sai do teu centro, do seu equilíbrio. Pelo contrário, você tá Uhum. ali porque tu vai ter que ajudar. Quando você fica E como tem uma, observador. sim, e tem um outro detalhe também. A gente sabe que muitas vezes, eu acredito que sempre é assim, é do outro? É. Mas foi algo em você que despertou aquilo ali nele, né? Então, isso, o que é que acontece? Se você ter essa percepção, o que é que vai acontecer? Você vai dizer, não, eu não quero isso para mim, isso aqui não condiz, mas eu não, isso aqui não tá legal para mim, eu não, é aí onde entra o não. É você aprender a dizer, olha, me desculpe, mas eu não tenho interesse em saber o que essa pessoa fez ou não fez. Então, por favor, lhe peço que você não venha mais me falar isso, porque não me interessa. Simples assim. Se a pessoa ficar chateada, gente, não é seu, é ela que está Problema dela. chateada. Ela tem que olhar para Entende? isso, né? Ou colocaram uma pergunta uma vez, se eu digo determinada coisa e a pessoa interpreta de uma outra forma, eu digo, eu não tenho, eu tenho responsabilidade pelo que eu falo, não pelo que o outro vai ouvir.
Eu não tenho esse poder todo, não. E se tivesse, eu não ia querer usar, não. Exato, exato. Sabe? Então, tem um outro comentário aqui também, da, falando sobre a hipnose. Foi da Mari. Eu fui levada pela minha mãe para a hipnose quando criança, para bloquear o que ela tinha. Tu consegue ler direitinho aí? Porque para Ah, mim tá aqui tem meio. uma. Aqui assim, ó, peraí, é que tá desaparecendo, engraçado, né? É, Não tá. bloquear o que Transmutação ela de tinha pensamentos, que como me diz o causaria trabalho. sofrimento para mim. Foi um super trabalho para desbloquear. Pois é, essa questão dos nossos pais antigamente, não sei o quê, a visão deles era totalmente diferente. Mas a gente sabe que mesmo a gente sendo criança, a consciência ela não é criança. Ela está em algum ponto ali adormecida. Então, até um certo ponto, é, fomos nós concordamos com isso em um certo nível. Éramos crianças, não tínhamos a mentalidade que tínhamos agora. Então, pela forma como a Mari colocou aqui, ela entendeu isso da mãe. Mas muita gente joga a culpa no outro. A responsabilidade, eu sou assim porque minha mãe me levou para fazer isso, sabe? Então, traz a responsabilidade para você. Pô, minha mãe fez isso aqui, não foi legal, eu não gostei, não é isso que eu quero para mim agora, então vamos desfazer a coisa. Vamos fazer de uma forma diferente. E não ficar, é porque quando eu era pequena, minha mãe fez isso, porque quando eu era pequena, meu pai fez isso. Tá, e agora o que é que você está fazendo com isso? Você continua lá na sua infância? Tem uma história que eu vou contar aqui que eu acho que tem a ver com isso, que é o seguinte: estava o mestre e o guru, o mestre e o discípulo. Estavam na beira de um rio e tinha uma moça querendo atravessar esse rio, não sabia nadar. O mestre pegou a moça e colocou nas costas e atravessou o rio com ela nas costas. O discípulo ficou em choque. Mestre, como é que você faz uma coisa dessa? Porque não é permitido tocar em mulher, porque não podemos fazer isso, porque isso não é aceitável, por isso e aquilo outro. E continuou falando, falando, falei, o mestre calado, e o mestre calado. Umas 3, 4, 5 horas depois, está lá o mestre perto do discípulo, e o discípulo ainda lá buzinando, falando sobre isso. O mestre virou, olhou para ele e foi disse: Tu ainda está trazendo essa mulher nas costas? Porque eu deixei ela lá no Rio. É. Entendeu? É isso. Então pare de trazer essas coisas nas suas costas. Deixa a mulher lá no Rio e siga a sua Isso é vida, legal sabe? para final de relacionamento. Porque quando um Sim, relacionamento sim. chega ao fim, tem pessoas que continuam alimentando, pensando na pessoa, indo atrás, buscando, papapá, e não desvincula. Não desvincula e Uhum. não deixa, sabe? Não corta, né? Não corta Não o. se permite ver, criar uma coisa mais saudável. Claro Sim. que tem casos que, obviamente, pode ter, mas existe também tem que haver alguma coisa é, que chega lá, de ambas as partes. Não Uhum. pode ser um. A gente não pode dançar tango com uma pessoa só, né? E às vezes os relacionamentos acabam de uma forma um pouco complicada Dolorido, né? e se mantém esse relacionamento doloroso, não se transmuta, porque fica se alimentando, né? Tem uma coisa que a Cartola chama de ego sofredor, corpo sofredor, desculpa. Esse nosso corpinho sofredor que gosta de passar por essas coisas, entendeu? O relacionamento acabou e a pessoa ainda continuou ali. Então, É. ou você entende que tem que pôr um ponto final, tem que cortar esse cordão energético. Porque, gente, é uma conexão energética, é uma coisa que é muito mais profunda só do que você ir morar numa casa e a pessoa ir morar em outra. Se as Ou morar em pessoas outro normais, país. se as pessoas tivessem a visão, vou até chamar aquela visão do Superman, porque existe toda uma Raio-X. dimensão paralela acontecendo, né? Que é o mundo Uhum. energético. E aí obviamente, tem pessoas que têm essa paranormalidade, né? Que tem uma Uhum. clarividência, uma clareaudiência, Sim. e que conseguem enxergar esse mundo energético paralelo. E aí as pessoas enxergam esses cordões
enxerga os Uhum. cordões que são Sim, criados e a gente fica ligados a essas pessoas. Então, assim, sim. é, existe, obviamente, que formas também energéticas de você cortar cordões com pessoas, apaziguar relacionamentos, tudo em uma Uhum. dimensão acima, onde a nossa alma, né, ela está fazendo pazes com a alma de outra pessoa e acaba que isso meio que chega, porque tudo é energético. E aí as Uhum. coisas começam a mudar, porque quando se há esse apaziguamento lá nessa dimensão, é como se de um, as correntes vão se soltando. Você vai se libertando, E vai todo literalmente mundo. E aí, libertando. quando tem algum encontro nessa realidade aqui, nessa realidade física, é mais leve, é mais fácil de chegar Uhum. ao entendimento. Já teve caso aqui de eu atender uma pessoa que estava 30 anos sem falar com o pai. 30 anos, não sabia nem mais onde estava o telefone do pai, não tinha mais contato, teve que sair Mas a correndo conexão buscar. fica ali. E aí o Sim. que aconteceu? Fizemos um atendimento, levamos ele numa dimensão acima para falar com o pai. Foi lindo, mas ele também trouxe isso para essa realidade. Ele foi buscar o telefone do pai, Uhum. né? Que ele ainda falava com uma irmã, deu o telefone, ligou para o pai. Mas assim, ele levou um tempo para ligar, porque ele falou: ah, meu pai não vai nem me atender. Meu pai não vai querer falar comigo, A gente tem essa mania, né, de né? achar que vai saber o que o E outro vai dizer, né? Ou vai aí eu pensar falei também. para ele, mas vem cá, como é que você está se sentindo agora? Aí no seu coração, você escuta o que você tem aí dentro. Vamos ver, depois de tudo que a gente fez. Ele disse: Belle, eu só tô com amor no meu coração. Eu falei assim, então você entende que se você ligar, é o que você tem para dar? É amor no seu coração? Então fica tranquilo, porque Uhum. você não vai dar outra coisa se não ser amor, porque se você está transbordando amor, é o que você tem. Não importa. Faz a sua Isso é a parte. questão, a questão vibratória, né? Então, É. se você vai com medo, o medo é uma das vibrações mais baixas que a gente pode ter. E eu Se ainda você falei, vai fazer, é, né? Se você vai é, fazer algo assim, com medo já, pode esperar que vem. é. Geralmente vem o que você está esperando E mesmo. o medo é um dos sentimentos assim que tem a vibração mais baixa na escala de Hawkins, né? Sim, E sim. aí, para terminar essa história, ele resolveu ligar. Eu falei para ele: olha, liga quando você tiver muito certo do que você tem aí dentro, quando você estiver seguro. Ele, Uhum. depois de uns 3 dias, aí ele ligou. Aí ele me telefonou emocionadíssimo, eu chorei baldes com ele. Porque ele falou Não que tem ligou como para o não, né? pai e que o pai ficou emocionadíssimo com a ligação dele. E disse que sentia muita saudade dele, que amava ele. Obviamente que em vidas passadas tiveram alguma questão que deu Sim. um Que nó, deu essa né, reverberação também agora. aqui, mas Só que se repete a coisa, né? olha que cura linda, Sim. linda, Mas linda, isso, linda. ei, mas isso a gente tá falando aqui só no pai e no filho. Agora imagine quantas pessoas atrás disso tudo não foram beneficiadas também, Sim, uma né? A fila, gente tá né? falando É só da uma parte física fila. aqui do pai e do filho. A gente não Sim, sabe o que vem por trás. todas essas curas, todas essas vou colocar o nome cura mesmo, porque é uma cura na causa e é um Uhum. apaziguamento assim com a gente mesmo, sabe? E aí isso Gigantesco, reverbera. né? Outras pessoas que Sim. nem estão nesse plano estão aprendendo também, estão liberando também, Também, ainda tem mais isso, né? né? Beli, tem uma pergunta aqui pra gente. Hum. Portanto, palavras é do Alex. Ah, Tem essa eu já vários comentários respondi. aqui também. Essa eu já respondi. Já, né? Falou em um relacionamento por 4 anos também. Resolveu romper e a outra parte disse, continuar minha amiga. Eu disse, não, precisamos de um tempo para assimilar. É isso. Mas é isso. Você tem que respeitar o seu momento, né? Não Isso. adianta a gente... tem mais comentários aqui também. Eu Tem não tô vários vendo. comentários. Aqui para mim parou. Não Ah, tô vendo. Pode falar.
sem paz não tem como seguir em frente. Pois é, se você não está em paz consigo mesmo, você não adianta. A primeira coisa tem que ser com você. De nada adianta, vou perdoar fulano, vou perdoar sim. Você se perdoou? Teve uma amiga minha que uma vez veio conversar comigo e ela começou a falar, né, nessa coisa assim de que tem que ser assistencial, que tem que ajudar as pessoas, que tem que fazer isso pelas pessoas, que fazia parte de não sei o que, e eu olhando para ela, bem séria. Quando ela terminou, eu olhei assim para ela e disse, mas e você? Essa assistência, tu pratica consigo mesmo ou não? Quando eu falei isso, ela simplesmente caiu assim em si, caiu a fichinha. Ela disse, não, eu não faço isso comigo, eu quero fazer com o outro. Eu digo, pois vá, primeiro faça com você, depois você vai fazer com o outro. Porque isso termina vindo até automático a coisa, né? E não adianta, você só vai entregar para o outro o que você tiver dentro de você. O que você reconhece que tem. Se você não reconhecer, não vai ser meio complicado, vai dar muito mais trabalho, né? Eu acho. Não, e vai atrair cada vez mais daquilo para você ficar o tempo inteiro levando na cara, que é essa coisa, né? Que acontecem as coisas até você. Nada vai embora antes de você fazer o aprendizado. Sim, fica repetindo. Muda o personagem, É o muda os ciclo, personagens, é o o padrão. cenário, mas É a o- coisa é a mesma, a lição é a mesma, né? É bem interessante você perceber isso. Se você for observar, como a gente colocou aqui essa questão do autoconhecimento, se você for observar, as coisas se repetem. Elas só Sim. modificam personagem, ambiente, né, dias, o ano também, mas é É, basicamente a mesma coisa. é. Então, Eu ou fui você num, resolve logo. eu fui a um almoço e a pessoa que era um almoço de confraternização. Aí já deu uma confusão lá. Aí a pessoa que estava do meu lado falou assim, cara, essa pessoa é muito encrenqueira, sempre acontece um negócio com ela. Aí eu fiquei aqui, Tem eu gente fiquei, que tem cara, isso, né? eu fiquei assim comigo, cara, e a pessoa não se toca, não sabe que ela Sim, tem que mudar o comportamento, tem que fazer uma sim, reforma íntima. Porque sim. mudar essa consciência, mudar essa reação, não é uma coisa fácil. Quer dizer, eu não vou nem dizer isso para não ser essa Desestimular. verdade. Não, porque assim, a Uhum. gente, às vezes as pessoas podem ter como verdade. E pode ser fácil, pode ser Ah, leve, sim. né? Claro, Outro dia sim que também eu pode. É encontrei só um não anúncio. resistir. Se É, você tem resistência, vai doer, vai. É. Aí eu estava até comentando num amigo meu que tem um negócio de emagrecimento, e aí tinha alguma coisa assim, não, tem sofrimento, mas vale a pena. Aí eu botei para ele, eu falei, olha, tem sofrimento se você escolher ser com sofrimento. E se você escolher não ser com Uhum. sofrimento, ser leve, ser divertido? Podemos botar essa forma de Essa você perder peso possibilidade. assim? Né? Uhum. Porque senão você começa a botar uma parede para as pessoas Autossabotagem, escalharem. né? E Começa a a se mente, autossabotar. a mente Uhum. monta isso, a mente vai acreditar naquilo. Né? Uhum. Então, por Sim. que não a gente não acreditar que pode ser fácil, que pode ser divertido, que pode ser leve? Então, Pois eu é, tô. gente. E Você vê pode que quando eu ser. falei, olha só como é que é, né? Esse estado de presença. Eu falei, é difícil. Não, não. Logo depois eu falei, não, não, não. Eu Você já falei, não é. mas não é Uhum. verdade. Não é verdade. A gente precisa se policiar muito no que a gente fala, no que a gente pensa. E a gente tem o direito de dizer, não, eu errei. Eu Uhum. cancelo, eu cancelo, eu cancelo e eu vou fazer Sim. diferente. E quando a gente percebe que tem esse direito, a gente começa a se aceitar mais, a gente começa a não se preocupar tanto com o que o outro vai pensar. Porque tem 20 pessoas, 15, 10 vão dizer que você é linda e maravilhosa e espetacular e a coisa mais fofa desse mundo. Outros 10 vão, ai, que menina chata, ai, coisa insuportável, não suporto. Ok, tem todo o direito. Você tem as suas opiniões, você tem as suas, as suas limitações, você tem todo o direito de entender que o outro é assim ou assado.
cabe a mim não me sentir desse jeito e não precisar desses 10 que me dizem não e nem desses 10 que me dizem sim. A não identificação com isso. É você não se identificar tanto com o elogio como a crítica. E o que eu Porque uma é penso, moeda né? parte do outro. Né? Qual é a imagem que eu tenho, né? Qual é o caminho que justamente. eu vou seguir. Sim. Não, e é aquela coisa também de você não se identificar mesmo, né? Com elogio e nem com a crítica. Porque são faces da mesma moeda. Então, assim, a gente vive no mundo dual, não adianta querer negar. Então, você vai ter sim ainda em você sombras, partezinhas que são chatas que você quer esconder para todo mundo. Você só mostra para o outro o que você quer, até um certo ponto. Então, você tem o conhecimento de quem você realmente é, vai facilitar muitas coisas. As coisas vão, os caminhos vão se abrindo, sabe? A gente está falando isso aqui, gente, e é uma coisa que leva um tempo. Também pode ser rápido, depende muito de você. Mas saiba que estamos sempre num aprendizado. É toda uma questão de aprendizado. Você sempre está aprendendo. Tem que sempre estar se reciclando, porque senão você entra naquela coisa também de achar que sabe tudo, que já está bem, que já está maravilhoso, que é o que é a última bolacha do pacote e entrar numa fria. Então, o interessante é que você sempre entenda que existem coisas a serem trabalhadas que ainda estão numa profundidade que você talvez ainda não tenha acessado. E aí você vai criando espaço, né, como um enema, quando você faz uma limpeza intestinal, você vai limpando de baixo para cima. Então é mais ou menos isso. E quando essa parte de cima vai se soltando, dando dor de cabeça, náusea, é normal acontecer isso, sabe? Quando você faz uma limpeza intestinal. Então, essa limpeza que a gente está falando é mais ou menos isso. Você vai tirando camadas. A tal da camada da cebola, né? Vai ficando a cebola aí. E a boa notícia, a boa notícia é que dia 12 de dezembro agora, teve um portal energético muito, muito gigantesco. Perfeito, né? Entrando aqui na Terra. Nós estamos sendo assim, vou usar essa palavra que não é uma palavra bombardeados, mas bombardeados de luz. Bombardeados de coisa boa. De coisa boa, porque é muita coisa boa que está chegando. Então, vocês fiquem atentos. Estejam mais presentes a tudo à sua volta, como você se sente, a como você fala, o que você pensa, ao que você espera, porque está havendo uma modificação, está havendo uma coisa muito bonita que vai mudar a história desse planeta. Eu acredito muito nisso. A gente precisa transmutar, transcender, né, essa situação. E a gente só vai conseguir isso quando mas cada um precisa fazer a sua parte. A si. Porque na última live que a gente fez, a gente deu aquele exemplo do avião. Quando o avião entra em pane, cada um recebe a sua máscara, né, de oxigênio. E quando você está com um idoso ou com uma criança do lado, você precisa colocar a sua máscara em você primeiro. Depois você auxilia quem está do lado. Então, fica aqui a dica, né? Todo mundo agora prestando atenção, quem está aqui, quem vai escutar depois a live, vai chegar para escutar essa mensagem. É para reconhecer aquilo que precisa ser mexido. Vai doer? Pode ser que vai doer. Não precisa ser certo, né? Mas é bom liberar, ter esse prazer de liberar, sabe? Entendendo ou não entendendo. Pode ser questionando, pode ser ir buscando através Para de isso várias... existem os terapeutas, né? Exato. Porque se você não está conseguindo fazer sozinho, vem atrás da gente. Fala com a Belle, fala comigo. A gente... esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho, é ajudar. Não deixar como muleta. É bem diferente. Não, absolutamente. A gente a responsabilidade é sua. Exatamente para ajudar nessa transformação, nessa liberação,
Mas depois que você, sabe, vira a É você com chave, você mesmo. é você com Uhum. você mesmo, sabe? E assim, é Sim. muito legal você ver as pessoas virando a chave. É um É, presente. claro. A gente, e sem falar que nós somos os primeiros beneficiados, né? O Alex colocou algo aqui, sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Mundo exterior, ah, tá. A gente não se preocupar com esse mundo externo e entrar, né? Se preocupar mais com essa nossa parte interna. Então, essa coisa que você colocou aí desse portal, vamos aproveitar, gente, essa onda que está vindo, essa coisa de amor, se você parar em meditação, se você não tem essa prática, traga essa prática para a sua vida. Ela vai te ajudar muito, muito mesmo. E você começar a perceber isso, você perceber que você merece, nós merecemos toda a abundância do planeta, nós merecemos ser felizes, nós merecemos. Merecer não seria nem a palavra, sabe? Nós somos tudo isso. Você não merece, você é. É simples assim. Então, entender isso de uma vez por todas. É A gente isso não está mesmo. falando aqui só a questão do dinheiro, isso aí é consequência, sabe? Essa coisa do dinheiro, a parte financeira, ela é consequência. Mas você ter esse cuidado consigo mesmo, né? Então, já que você deixou a mensagem, parece que você estava adivinhando, porque chegamos no nosso tempo, já acabou, o negócio quando tá bom é assim, minha filha sai voando, que é uma beleza. Eu chamo isso E a gente, de conversa na cozinha, né? Porque a cozinha é o melhor né? lugar da casa, né? É aquele Pois lugar é, é quentinho e tão bom, gostoso. adoro. Daí eu chamo o pessoal, vamos para a cozinha beber um negocinho e aí a gente fica batendo Pois papo. é, para quebrar aquela coisa assim de nós estamos com a razão, nós estamos aqui falando a coisa, nós sabemos mais do que. Não, gente, é uma troca. Por isso que eu adoro ler os comentários, porque a gente aprende com isso também. Sim, sim, É, é, os comentários também trazem muita luz, porque às vezes tem gente que fala sobre, dá sim, exemplo mesmo, exemplificando sim, todas essas sim. transformações, esses acontecimentos, ou traz uma questão e a gente pode trazer consciência para a pessoa sair daquela questão, né? Sim. É bem Ele, bacana. ele tem um outro comentário aqui do Alex falando dessa questão de você se olhar no espelho, se você se elogia, se você Alto entrega amor amor, para si mesmo, né? O auto amor, isso alto faz parte amor. desse crescimento, desse É. acesso a essa nova realidade. Você tem que estar com isso mais ou menos em dias, né? Claro Para que poder acessar se você não se ama, como é que você quer que alguém vai amar você, vai te dar valor? Então ou você vai receber tem que isso, né? começar por você mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, Alex. É a Alex ou questão Alex? vibratória, né? Alex, eleva a tua vibração. Quando a gente fala em Sim, elevar a sua vibração, é você entrar nessa roda de amor, de paz, de harmonia. A gente não está dizendo aqui que não vai ter momentos difíceis. A vida vai continuar com seus desafios, com suas dores, entre aspas. Mas cabe a gente a entender isso e começar a trabalhar isso para que venha de uma forma mais leve. E quando sim. chegar até a gente diga, ok, recebo, acolho, mas devolvo. Isso. Tem Sabe? um, Transmutado, né? tem um exercício de programação neurolinguística que é Uhum. muito legal, que é o seguinte, é porque fizeram uma pesquisa, dividiram dois grupos, que iam fazer prova, estavam muito nervosos. E era uma prova assim, de decisão, sabe? Era uma coisa bem importante. E nesses dois grupos, teve um grupo que não fez nada, e o outro Uhum. grupo, o condutor pediu para todo mundo entrar em posição de Mulher Maravilha, aquela coisa assim, Uhum. fazer aquele Forte. X, Uhum. né? Aquele com as Sim. pernas e com a mão, botar a mão na cintura e permanecer assim, respirando e olhando para frente com confiança em 2 minutos, durante 2 minutos. Aí depois entraram para fazer a prova. O grupo que fez a posição de Mulher Maravilha, o Super-Homem, né? Aquela posição assim, eles se Uhum. empoderaram. Eles tiraram muito Pois é. mais, umas notas muito mais elevadas do que o outro grupo que Uhum. não fez. Então, para você ver, né? A gente
Tem esse exercício que eu vou deixar então de dica. De manhã cedo, já entra em posição de Mulher Maravilha, de homem, de super-homem. E É isso. traz para você o seu poder interno, aquela luz que você tem dentro de você, que está aí dentro do seu coração. Se tiver apagada, bota lá, ó, interruptor lá para cima. E diz, me E comece a amo. olhar para o mundo, e comece a olhar para o mundo não como você tem que se defender. Você é um super-herói para se defender da vida. Não, você tem que acolher. É você aceitar O determinadas coisas, acolhimento. você entender que aquilo ali, tudo que vem é para o seu bem. Resumindo, essa frase, eu adoro essa frase. É isso mesmo, acolhimento. Vamos ter que acabar, porque senão não consigo deixar gravada. Tá bom. Um beijo no coração. Sinta-se convidada já para outras. Aceito. Eu não Já sou está boba nem aceito. nada. Já está aceito. Gente, obrigada Beijo por terem grande. participado. Boa noite, bom final de semana aí. Qualquer coisa, eu tô lá na Aulas Consciência. É só escrever. Acessa lá, gente. Tem muita Obrigada. coisa boa. Beijo. Obrigada, Dilma. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, minha linda. Tchau, tchau.